Então, letra C eu não fiz, não foi isso? Vamos colocar aqui a tabelinha para vocês não esquecerem. Então, tem um quilômetro quadrado. Nós temos hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Então, nós temos aqui o seguinte. Você tem que entender que o número que está para transformar, ok? Eu tenho que observar logo isso. É um número inteiro. Por ser um número inteiro, a vírgula está aqui. E por se tratar de medida de área, medida de superfície, eu tenho que agora colocar os dois últimos algarismos que estão à esquerda da vírgula. E que está à esquerda da vírgula são os dois zeros. E eles estão aonde? Nesta unidade aqui, que é o metro quadrado. E ele quer transformar em quem? Em quilômetros quadrados. Então, são duas coisas que vocês têm que observar. Onde ele está e para onde ele vai. Ele está em metro quadrado e vai para quilômetro quadrado. O que é que isso significa? Que a vírgula se desloca de metro quadrado para quilômetros quadrados. Então, se a vírgula está em metro quadrado, a vírgula está aqui, quem é que está aqui nessa casa? Os dois últimos algarismos, porque agora ele aceita 2 algarismos por unidade. Então, temos aqui o seguinte. Eu vou completar. E aqui eu tenho o 16. E eu quero transformá-lo em quilômetro quadrado. Eu vou completar hectômetro quadrado com 2 algarismos. Oi. Ó, me disseram que eu não fiz, então estou fazendo. É melhor. E vou para quilômetro quadrado. Então, ponho um zero aqui, tiro a vírgula de lá, foi Tiago. Agora eu lembrei que eu fiz. E vou mover a vírgula até quilômetro quadrado. Pois é, 0,0016. Esses dois últimos algarismos aqui, para mim não interessa mais. Quilômetros quadrados. Questão 13 que eu sei que eu não fiz, tenho certeza absoluta. Vamos lá então. Uma empresa vai plantar grama em uma parte de uma propriedade. Para tal serviço é cobrado R$ 6,75 a cada metro quadrado de área pintada. Quanto será cobrado pela plantação dessa grama em um terreno cuja área é de 0,36 hectômetros quadrados? A primeira coisa que eu tenho que fazer é, eu tenho que transformar em metros quadrados. Por que eu tenho que transformar em metros quadrados? Porque o valor é cobrado em cima de metros quadrados. Está aqui, é cobrado R$ 6,75 a cada metro quadrado. E aqui está em hectômetro quadrado. Então, vamos colocar lá na tabela. Quem está à esquerda da vírgula é o zero. Então, a vírgula está aqui em hectômetro quadrado. Então, eu coloco 0, e o 36 ele está aqui. Então, portanto, eu tenho 36 decâmetros quadrados. Eu quero transformar em metros quadrados. Eu vou lá, acrescento 2 zeros. E o principal que vocês esquecem e não pode esquecer é, você colocou a vírgula onde ele estava, você vai mover a vírgula para qual unidade você quer transformar. Então, você vai mover a vírgula, então a gente não pode esquecer disso, é isso que vocês esquecem demais. Eu tiro a vírgula, que estava em hectômetro quadrado, e vou movê-la até metro quadrado. Então, meu resultado aqui, 0,36 hectômetros quadrados equivale a 3.600 metros quadrados. Só que ele quer saber o seguinte. Não, Tiago. 3.600. Você não pode colocar vírgula entre dois zeros. A vírgula, eu falei, estou repetindo pela última vez. A vírgula tem que ficar tocando na parede da tabela. A vírgula nunca pode ficar entre. Então, vamos lá. Já que eu transformei em metros quadrados, agora eu vou calcular quanto é que ele vai gastar. Ele gasta R$ 6,75. Então, vou fazer o quê?
3.600 vezes R$ 6,75. Gente, olha só. Eu tenho dois zeros aqui, ok? Eu não precisava nem colocar esses dois zeros. Bastava fazer aqui, ó, depois eu acrescento no final. Eu entendo que o número ele não tem vírgula. Vamos esquecer que ele não tem vírgula e não tem esses zeros. Depois eu devolvo. Vou explicar para vocês como é que eu vou fazer. Então, ó, eu vou pegar um número maior, como se ele não tivesse vírgula, que é 675. Tirei a vírgula para ficar mais prático e vou multiplicar por 36. Meu resultado final, eu devolvo os zeros do 3.600 e depois conto o número de casas decimais, que são duas. Ok? E vou mover para a esquerda essa casa decimal, essa vírgula. Então vamos lá. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 7, 42. Mais 3, 45. 6 vezes 6, 36. Mais 4, 40. Continuando. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 7, 21. E 1, 22. Vão 2. 3 vezes 6, 18. Mais 2, 20. Somando tudo, eu vou ter o seguinte. 0, 0, vai 1, não é isso? Porque 5 mais 5, 10. 3, desce o 4, desce o 2. Como aqui era 3.600, eu devolvo os dois zeros. Só que vai ser o seguinte. Aqui é 6,75. São R$ 6,75. O que é que eu faço aqui agora? Me explica aí o que é que eu faço aqui agora. Me diga aí. Eu vou acrescentar a vírgula, sim. Para frente, isso, para a esquerda. Não é que eu acrescente a vírgula, eu vou deslocar duas casas à esquerda. Então, nesse caso, eu saio daqui do final, ó, 1, 2. Então, tá aí o custo para essa empresa. Então, vai ser de R$ 2.400. Então, a resposta dessa questão, 24.300. Ok? Essa é a resposta da questão. Quanto será cobrado? Vai ser cobrado R$ 24.300. Alguma pergunta? Não, né? Então vamos lá. Nós temos aqui o seguinte. Cada quadrado da figura seguinte possui uma área de 0,25 centímetros quadrados. Bom, sendo assim, determine a área da região colorida em metros quadrados. Primeiro eu vou multiplicar esse 0,25 pela quantidade de quadradinhos coloridos eu tenho. Não é isso? Aqui, Ana Clara, 24.300. Pronto? Vamos lá. Continuando. Se cada quadradinho possui uma área de 0,25 centímetros quadrados e ele quer a área da região colorida em metros quadrados, eu vou contar quantos quadradinhos foram coloridos de amarelo. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Já tenho 54. Isso mesmo, 54. Lembre-se daquela premissa e ideia em relação à multiplicação. Essa aqui, qual é a ideia que passa? Lembra das aulas? Multiplicação. Formação retangular, não é isso? Bora lá. Então, basta multiplicar quantos quadradinhos eu tenho por linha.
depois multiplicar pelo número de quadradinhos que eu tenho por coluna. E aí eu vou fazer 10 vezes 5, 50, mais 4 que eu tenho aqui, 54. E eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou pegar esse 0,25, eu vou entender que ele não tem essa vírgula. Então, eu vou fazer aqui, ó. 54 vezes 25, porque eu sei que atrapalha. Depois eu desloco duas casas decimais à esquerda. Vai lá. Então, 5 vezes 4 dá 20. 5 vezes 5, 25, mais 2, 27. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Somando, eu vou ter 0, 15. Aqui vai dar 3 e 1. Como aqui é 0,25, eu vou deslocar duas casas à esquerda. Então, dá 13,5 ou 13,50 centímetros quadrados. Só que ele quer o resultado disso daqui em metros quadrados, não é isso? Vamos voltar aqui à questão anterior, para usar a tabela dele. Isso. Muito bem. Então, eu tenho 13,50 centímetros quadrados. O que é que vai acontecer nesse momento? 13,50 centímetros quadrados. Quem está na casa dos centímetros quadrados é o 13. Ó, e o 50 está aqui, que não precisa nem colocar 50. Repare, ó, 13,50. Quem está no centímetro quadrado são os dois algarismos que estão à esquerda da vírgula. Volta. E eu quero transformar, porque ele quer o resultado em metros quadrados. Se ele quer o resultado em metros quadrados, vamos lá. Eu vou completar até chegar em metros quadrados. Chegou em metros quadrados, não precisa colocar dois zeros. Que eu já falei para vocês que a vírgula não se coloca entre os números. Se coloca na parede da tabela. O que é que eu faço? Desloco a vírgula desta posição e coloco ela nesta posição. Então, dá 0,00135. Esse zero ali, ó, ele não tem mais necessidade. Então, 0,00135. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,00135 metros quadrados. Está aí a resposta da questão. Anota aí para nós irmos à próxima. Vamos lá? Bom, vamos voltar aqui para medidas agrárias. Aproveitar para tirar dúvida. Bom, gente, olha só. É o seguinte. Eu tenho que entender essa relação daqui, ó. Por isso que eu repeti a tabela. Para quem está sem o livro, dá um jeito de dar um print. Vou pegar aqui, ó, nessa tela daqui, ó, que vocês vão precisar muito. Oi? Dá um print nessa tela daqui, que é essa tela daqui que vocês têm que saber. Ah, precisa memorizar, professor? Não, ninguém vai conseguir memorizar isso daí. Bom, qual é a unidade padrão de medida área, ou medida agrária? É o ARE. O ARE equivale a 100 metros quadrados. Então, um ARE, gente, equivale a 100 metros quadrados. Preste atenção nesse detalhe. Justamente, eu estou falando isso, Tiago, é para quem está sem o livro, para anotar aí a tabela, para dar um print. Vai lá, continuando. E aí você tem os múltiplos. 1 hectare, que a representação é HA, ok? Esse hectare, ele tem 10.000 metros quadrados. E o submúltiplo, que é a unidade menor do que o ARE, ele tem, que é o centiare. Então, um centiare
que o símbolo é o CA, ele tem apenas 1 metro quadrado. Então, é isso que vocês vão prestar atenção. Então, é essa transformação que você vai... Aí, a parte daqui de baixo, professor, só se a questão pedir. Se a questão pedir, ela é obrigada a colocar para você. Ah, isso aí é o alqueire do norte. Aí você vai lá na tabela e procura para depois transformar. Entendeu? Você vai ver se vai multiplicar ou vai dividir. Então, você é só voltar aqui e olhar na tabela. Aliás, todos eles. Nem se preocupe quanto a isso. Você vai precisar o tempo inteiro dessa tabela para poder fazer essas transformações. Então, vamos voltar aqui. Transforme as medidas agrárias em quilômetros quadrados. Pronto. Se 1 hectare tem 10.000 metros quadrados, preste atenção nesse detalhe. Então, 12 hectares tem 12 vezes 10.000 metros quadrados. Só que depois eu tenho que transformar em quilômetros quadrados. Então, olha só. Ele quer meu resultado em quilômetros quadrados. Primeiro, o que a gente faz? Transforma na unidade que está aqui na tabela. Depois, a gente transforma na unidade em que a questão está pedindo. Então, se 1 hectare, está aqui, 1 hectare tem 10.000 metros. Então, eu vou fazer 12 vezes 10.000 é igual, é só acrescentar esses 4 zeros no final. Então, dá 120.000 metros quadrados. O que é que vai acontecer aqui agora? Eu vou precisar dessa tabela. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Apesar da gente não precisar disso aí, não precisar nem colocar. Isso, eu vou transformar, Thiago, tudo em quilômetro quadrado. Tudo que eu fizer aqui agora eu vou transformar em quilômetro quadrado. Então, vamos lá. Eu vou pegar 12.000 metros quadrados. Quem é que está? Esses dois últimos zeros que estão aqui, Então, a vírgula está aqui no final. Eu coloco 2 zeros aqui. Depois, eu tenho mais 2 zeros. E o número 12. Para transformar em quilômetro quadrado, jogo o zero aqui. A vírgula que estava aqui no finalzinho, tá vendo aqui a bolinha indicando onde é que estava a vírgula? Ela estava aqui, no finalzinho, ela vai parar em quilômetros quadrados. Então, o resultado dessa questão é 0,12 quilômetros quadrados. Pronto? Bora lá. 1.500 are. Uma are tem 100 metros quadrados. Então, 1.500 vai ser 1.500 vezes 100. Precisa ficar fazendo essa multiplicação aqui que o senhor fez? Não, você sabe que multiplicação por 10, 100.000, 1.000.000, 10.000, é só acrescentar a quantidade de zeros. Então, 1.500 are é 1.500 vezes 100. Eu vou acrescentar 2 zeros no final. Então, vai ficar o quê? Esse 1.500, deixa eu botar de canetinha preta, para poder ficar padronizado ali. Pronto. Então, o que é que vai acontecer? Não vou voltar na 14 agora não, Pedro. Depois, senão vai atrapalhar a gente e vai atrasar. Então, eu vou pegar o 15 aqui, o 1.500, e vou acrescentar mais 2 zeros. Ficou o quê? 150.000, certo? Então, 150.000 o quê? Metros quadrados. Só que eu tenho que transformar 150.000 em quilômetros quadrados. Olha se não vai ser a mesma regra do de cima. O de cima foi quanto? 120.000. 120.000 ficou 0,12, então 150.000 vai ficar 0, quanto? 0,15, não é isso? Vamos colocar aqui em prática. 0,0,
00 e o número 15, ó, 150 mil. Para chegar em quilômetro quadrado, 0, vírgula. Então, eu vou ter como resultado 0,15 quilômetros quadrados. Ô, Gustavo, o problema, Gustavo, é assim, não está travado aqui na gente? Brenda, tá travado, Brenda, tá normal? Eu tô falando normal? Então, gente, é a internet de vocês. Dá uma olhadinha. Pronto. 6 alqueires paulistas. Bora lá. Tá vendo aí que eu falei? Se aparecer isso aqui, eu sou obrigado a vir aqui, ó, na tabelinha que foi dada no livro, ó. Um alqueire paulista, tá aqui embaixo, ó, é equivalente a 24.200 metros quadrados. Então, 6 alqueires paulista vai ser 6 vezes 24.200. Então, eu vou ter que fazer essa multiplicação. Então, 6 vezes 24.200. Eu não vou perder tempo fazendo essa conta não, porque a gente não tem nem espaço aqui. Então, 6 vezes 24.200 metros, não é isso? Quadrados, dá quanto? Faz aí a multiplicaçãozinha para mim. Dá quanto? Vou botar aqui, viu? Eu não vi, já vi. 140. Isso, Ícaro. Vai lá. 145.200 metros quadrados. Observe que a unidade que está em metros quadrados. O que é que eu vou fazer? Eu agora vou transformar em quilômetros quadrados. Vocês não acham isso cansativo demais ficar o tempo inteiro jogando na tabela? Se você acha cansativo, qual é a melhor forma de fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. Só para ser do contra, né, Gustavo? O que é que você faz? Você conta o número de unidades até quilômetro quadrado. Então você tem uma, duas, três. Significa que você vai correr 6 casas decimais. É isso que acontece. Então, ó, eu vou mostrar para vocês. Ah, mas professor, mas o senhor contou 3 porque são 6? Porque cada unidade são 2 algarismos. Lembre-se desse detalhe. Então, ó, vou botar na tabela e vou mostrar para vocês que é justamente isso. Então, eu tenho 00 aqui. Depois eu tenho o 52 aqui. Depois eu tenho o 14 aqui. Tá vendo? 2, 4, 6. Quer dizer que a vírgula vai ficar aqui, ó. Tá aí, para vocês verem que a quantidade de casas decimais são 6 que ele vai percorrer. Então, meu resultado, isso aqui vai ser 0,1452 quilômetros quadrados. 40 alqueires mineiro. Vamos lá, olha lá. Um alqueire mineiro, cadê? Tá aqui ele, ó. Um alqueire mineiro, tá vendo? É equivalente a 48.400 metros quadrados. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, multiplicar 40, vai fazendo a multiplicação aí, vezes 48.400. Então, 40 vezes 48.400 metros quadrados. Dá quanto?
1 milhão, isso, 936. Muito bem, isso mesmo. Então, 1.936.000 metros quadrados. 1.936.000 metros quadrados. Só que eu tenho que transformar em quilômetros. Ao invés de ir para a tabela, vamos contar as 6 casas decimais, porque de metro quadrado para quilômetro quadrado nós já vimos que sempre vai correr 6 casas decimais. É só fazer isso aqui, ó. Conte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vai ficar entre 1 e o 9. Vamos provar que vai ser isso mesmo, Gustavo. Então, esses zeros aí no final, esses 3 zeros, não precisa colocar. Muito bem, Luan, isso mesmo. Então, vai ficar 1,936 quilômetros quadrados. Só para comprovar, para quem está ainda com dúvida, 0006, tá vendo? Depois eu tenho o 3, o 9 e o 1. Chegou em quilômetro quadrado, eu ponho uma vírgula, tá vendo? Justamente a resposta que ele quer. 144 alqueires do norte. Um alqueires da região norte equivale a 27.225 metros quadrados. Então me diz aí o que é que eu vou fazer. Já falei demais. Como é que a gente vai fazer? É tudo parecido. Me diz aí o que é que eu vou fazer. Vou multiplicar quanto por quanto? Não, o alqueire do norte, que é 27.225 vezes 144. Isso mesmo. Então vamos lá. Então multiplica aí logo para mim, para não perder tempo. Aí me diz aí logo no chat qual é o resultado. Então, 144 vezes 27.225 dá quanto? 3. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. R$ 3.920.400. Vou confiar, viu, Ícaro? Bora lá. 920.400. Bora lá. Então, resultado, 3.920.400 metros quadrados. Como a gente sabe que para transformar metros quadrados para quilômetros quadrados ele vai correr 6 casas decimais, onde eu vou pôr a vírgula entre quais números? Isso mesmo. Ó, aquele 4 ali tem que colocar 3,9204. O 4 não se perde não, só os últimos zeros. Ok? Então, muito bem. Vai ficar 3,9204 quilômetros quadrados. Quem perguntou aí sobre tirar dúvidas de medidas agrárias, conseguiu entender a questão? Ah, Bruce, como é que vai cobrar num teste ou numa prova? Eu tenho que colocar para você a tabela ou você vai poder pesquisar, certo? Você pode pesquisar, mas minha obrigação, a obrigação do professor é colocar, porque você não tem como memorizar essas unidades, porque cada lugar tem diferente. Aí esse quadro de unidade de medida agrária padrão também não precisa ficar se preocupando em memorizar, não. O que você tem que saber é esse de cá, ó. É obrigação sua saber ordenar e transformar. Vamos lá então. Questão 16. Dá o print aí na tela.
da questão. Oi, Giovana, diga. Tá sem microfone? Se tiver com microfone, fale. Ah, não, não saí não. É porque eu estou dando um tempo, porque sempre tem alguém que toda vez que eu vou mudar, pede para eu voltar. E dessa vez eu não vou precisar. Eu vou precisar, deixa eu ver aqui, não precisa apagar não. Ele volta aqui. Vamos lá. Então temos aqui o seguinte, ó. Questão 16. Não cai não. É bem difícil da minha internet cair. Bora lá. Paulo tem um sítio de 64 hectares no estado de Minas Gerais. Preste atenção nessa questão, que ela é bem diferenciada da questão 15. Ela não é tão parecida, eu não tenho que ficar fazendo multiplicação o tempo inteiro. Ok? Bom, Paulo tem um sítio de 64 hectares no estado de Minas Gerais e pretende vender 5 alqueires dessas terras. Após a venda, quantos metros quadrados passará a ter o sítio de Paulo? Utilize o alqueire da região para resolver o problema. Então, quando ele fala o alqueire da região, é o alqueire mineiro, não é isso? Então, o alqueire mineiro é de 48.400 metros quadrados. Só que o sítio dele tem 64 hectares. Eu primeiro vou ter que transformar hectares em metros quadrados, não é isso? Para depois transformar alqueires em metros quadrados, e aí eu vou subtrair os dois. Depois que eu subtrair os dois, eu vou encontrar o resultado. Vou mostrar passo a passo agora para vocês como é que vai ser. Okay? Porque aqui eu tenho várias continhas passo a passo para se fazer. Pronto. Primeiro vamos transformar esta medida do sítio de Paulo, que está em hectares, em metros quadrados. 1 hectare tem 10.000 metros quadrados, conforme nossa tabela aqui em cima. Então, 64 vezes 10.000, então 64 hectare é igual a, vezes 10.000, eu vou acrescentar 4 zeros, ó. Dá 640.000 metros quadrados. Transformei. Bom, agora ele está dizendo assim, ó. E ele pretende vender 5 alqueires. Então, nesse caso aqui eu tenho que usar o da região dele. Então, da região dele é o alqueire mineiro. Então, dá 48.400. Então, ele vai vender 5. Então, eu vou fazer 5 vezes 48.400. Dá quanto? Faz aí a multiplicação para mim, por favor. 5 vezes 48.400. Pronto. Então, 242.000 metros quadrados. O que acontece aqui nessa questão? Ele está perguntando assim, ó, após a venda, porque ele diz que vai vender desses 64 hectares, ele vai vender 5 alqueires. Então, dos 640.000 metros quadrados, ele vai vender 242.000 metros quadrados. O que é que eu tenho que fazer aqui agora? Pronto. Eu descarto aqueles zeros ali no final, depois eu devolvo, vou fazer 640
menos 242. Depois eu devolvo os zeros, porque não precisa colocar tanto zero assim não. Então eu tenho 10, não é isso? Menos 2. Então vamos mudar aqui, fica 3. Vai ficar o quê? 8, não é isso? 3 menos 4 não pode, é menor. Então eu tenho 13, aqui fica 5. 13 menos 4 dá 9. 5 menos 2 dá 3. Os zeros que eu descartei eu devolvo. Então meu resultado dá 398 mil metros quadrados. Então, após a venda, quantos metros quadrados passará a ter o sítio de Paulo? 398 mil quadrados. Resposta. Tá aí. Alguma pergunta? Fiquem calados não, viu? Bora lá, vamos continuando. E aí a gente vai prosseguir com o nosso assunto, que vão ser algumas áreas. Então, área de quadriláteros e triângulos. É bem fácil, gente, bem fácil. Só prestar atenção. Então, vamos começar com polígonos. Nós já estudamos um pouquinho de polígono, vimos o que é. Agora a gente só vai especificar alguns deles, que são os quadriláteros e os triângulos. Chamamos de polígono toda figura plana limitada por segmento de reta, nomeados lados do polígono. Em cada segmento de reta intersecta exatamente outros dois segmentos. Os polígonos são classificados de acordo com a quantidade de lados. No próximo caderno, veremos diferentes polígonos e suas classificações. Nesse momento, estudaremos apenas a área dos quadriláteros e do triângulo. Então, a gente só vai focar nesses dois. O retângulo e o paralelogramo são polígonos que possuem lados paralelos de medidas iguais, 2 a 2. O que é que ele está dizendo aqui? Que todo retângulo, eles são conhecidos como paralelogramo porque os lados opostos são... Nós estudamos o que é paralelo, ok? Linhas paralelas são linhas que mantêm a mesma distância, ok? Sem ter ponto em comum. Então, esses lados aqui, ó, esse é paralelo a esse lado e eles têm a mesma medida. Esse lado de cá é a mesma coisa, tem a mesma medida desse lado de cá, ok? E são paralelos. A mesma coisa acontece com o paralelogramo. Esse tem a mesma medida que esse, e esse tem a mesma medida que esse. O porquê desses tracinhos, professor? O tracinho está aí justamente para diferenciar que eu estou falando, ó, justamente e simbolizando quem são os lados que têm mesma medida. Então, esses dois tracinhos está indicando que esse lado de cá, ó, está se relacionando com esse, que tem dois tracinhos. Esse de cima com esse daqui. Tem medidas iguais. Ok? O que diferencia o quadrado, o retângulo do paralelogramo é apenas o ângulo. O retângulo ele tem 4 ângulos retos e o paralelogramo ele tem 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. A gente já estudou sobre ângulo. Área do retângulo. Agora preste atenção, isso aqui é facílimo. O piso quadrado de Raul tem forma de retângulo de medidas 5 metros, de base 4 metros de altura. Pronto. Para determinar a área do quarto, podemos dividir essa figura em 20 quadrados de 1 metro de lado. Veja, então, quantos quadradinhos couberam aí? 20. Cada quadradinho tem 1 metro de medida de lado, ou seja, se ele tem 1 metro de medida de lado, ele vai ter 1 vezes 1, 1 metro quadrado de área. Pronto. Como a unidade de padrão de área é 1 metro quadrado, e o quadrado de lados medido 1 metro tem medida de área igual a 1 metro quadrado, que eu acabei de falar para vocês, podemos contar o número de quadradinhos para obter o valor da medida de área do quarto de Raul. Assim, podemos afirmar
Porque a área do piso do quarto de Raul é de 20 metros quadrados. Por quê? Porque nele cabem 20 quadradinhos de área 1 metro quadrado. Ah, mas professor, eu preciso o tempo inteiro ficar fazendo isso daqui, contar quantos quadradinhos tem? Não. Olha só, todas as vezes que você for calcular a área de um retângulo, basta você usar essa formulazinha que está aqui embaixo. Ó. A área do retângulo é a medida da base, está vendo aqui simbolizado pela letra B, vezes a medida da altura. Então, bastava chegar aqui, ó. Qual é a área desse retângulo? A medida da base é 5, vezes a altura, que é 4. Então, se a unidade padrão de comprimento é o metro, meu resultado vai ter uma área de 20 metros quadrados. Ok? O que é que acontece com o quadrado? O quadrado é um retângulo, só que é um retângulo que tem 4 lados iguais. Por que um quadrado é um retângulo? Porque ele tem 4 ângulos retos. Okay? Na matemática, a gente diz que todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Por que não? Porque o retângulo não tem os 4 lados iguais. Nós vimos aqui, ó, ele possui os lados opostos com a mesma medida. E o quadrado ele possui todos os lados com a mesma medida. Então, se o quadrado é um retângulo, eu posso fazer também área igual a base vezes altura. Por exemplo, se eu tenho um quadrado aqui que mede 5 centímetros, deixa eu botar aqui. Cinco centímetros. Se eu for usar a fórmula da área do retângulo, que é base vezes altura, quem é a base? Me diz aí qual é a medida da base, gente. 5. Qual é a medida da altura? 5 também. Então, qual vai ser a área? 5 vezes 5? Oxente. 25 centímetros quadrados. Não esquecer que é a medida de superfície aqui. Mas por que, professor, que aqui não tem quadrado em centímetro? Porque aqui é a medida de comprimento, é a medida do lado. E aqui o resultado é a medida de área. Por isso que ele está elevado ao quadrado. Mas o quadrado, ele tem uma formulazinha especial. Sabe por quê? Porque a medida do lado dele é a mesma. Então, ó, como ele tem 4 lados com medidas iguais, que eu posso chamar de L, então lado vezes lado, quem é que pode me dizer aí a propriedade da potenciação, onde eu vou multiplicar a potência de bases iguais? Quanto é a multiplicação de dois números de mesma base? O que é que acontece? Hein? Eu vou repetir a base e somar os expoentes. Quem é um expoente daqui? 1, não é isso? Muito bem, Luan. 1 daqui. Então, vai ser a medida do lado elevado ao quadrado. Então, não precisava fazer aqui a base vezes a altura. Bastava eu simplesmente fazer o seguinte, ó. Ó, a área do quadrado é base vezes altura. Não mais você vai utilizar isso. Toda vez que a figura for um quadrado, você vai pegar a medida do lado e vai elevar ao quadrado. Quanto é a medida do lado? 5. 5 elevado ao quadrado. Se me responder 10, eu atiro o lápis daqui, vai pegar aí, viu? (25), não é isso? 25 centímetros quadrados. Da mesma forma. Certo, gente?